Bom dia, querido e amado ouvinte. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, nesse maravilhoso domingo, esteja com você. Canal Verdade que Salva. Estamos meditando hoje aqui mais um pouco no capítulo 1 Coríntios, capítulo 14. O verso 1 diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Sim, o dom de profetizar também devemos procurar. O último verso de 1 Coríntios 14, verso 39, penúltimo verso, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, diz o verso 40. Então, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não impeçais falar em línguas. Amado, a profecia é a palavra de Deus, a grande profecia, a revelação de Deus para nós. Isso não quer dizer que Deus nos tempos não fala a nós, não fala ao nosso coração, não nos revela algo que sobrevirá, porque Ele está sempre revelando, sempre mostrando o que está à frente, o que está ao futuro, né? Podemos ver nos profetas, Daniel profetizou o futuro, outros pequenos profetas também, o livro do Apocalipse, e assim também hoje. O Senhor fala a nós confirmando as profecias bíblicas, mostrando as evidências da profecia bíblica. E nós temos aqui hoje para que possamos meditar, né? Que nós possamos analisar. Duas pessoas fizeram grandes profecias. Um rabino chamado Judá ben Samuel. Ele nasceu em 1114 e morreu em 1217. Ele era da Alemanha e ele insinuava que lessem as escrituras muito mais que as tradições judaicas, os documentos judaicos. E a elite judaica muitas vezes era contrária a ele, porque ele insistia melhor estudar a palavra do que as tradições judaizantes. Mas ele exortava as escrituras e ele fez uma grande profecia. Em 1217, no ano da sua morte, ele diz o seguinte, com relação aos jubileus. O que é o jubileu? São 50 anos. No jubileu, se restituía de volta, segundo os livros de Levítico, restituía de volta as terras, os escravos também deixavam de ser escravos, voltavam para para suas origens. O jubileu era o ano da libertação. Então, um jubileu é 50 anos, e essa profecia dele envolve, creio que são 16 jubileus. São 16 jubileus do quê? De 50 anos. Então, em 1217, ele diz o seguinte, passarão 6 jubileus. Quer dizer, 300 anos. E, passado 300 anos, o que vai acontecer? De 1217 a 1517, ele disse que um povo ia tomar Jerusalém. Daqui 6 jubileus, Jerusalém já não é do povo judeu, mas os turcos otomanos, no ano de 1517, de fato, tomaram Jerusalém. Ficaram de posse de Jerusalém. E ele continuou a profecia dizendo, passados mais 8 jubileus, essa terra que é dos turco-otomanos vai ser terra de ninguém por um jubileu. Então, quando foi no ano de 1917, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Os turco-otomanos que estavam dominando lá por 400 anos, porque 8 jubileus são 400 anos, exatamente cumpriu a profecia, Jerusalém deixou de ser dos turcos otomanos e passou através dos ingleses para a Liga das Nações, e a Liga das Nações passou para a ONU.
Então ficou um jubileu assim, sendo terra de ninguém, nem dos judeus, nem de ingleses, mas quem tomava conta é a organização da ONU e a Liga das Nações que antecedeu a ONU. Mas quando chegou em 48, houve uma independência. Houve uma independência. A ONU decidiu, olha, vamos fazer 2 estados. Um para os palestinos e um para os judeus. Os judeus aceitaram. Mas os palestinos não quiseram, resistiram. Então, quando foi 1967, aquela parte de Jerusalém, a parte velha que ficou ainda pendente, os judeus foram lá, tomaram posse de toda a cidade de Jerusalém. A parte nova e a parte antiga, a parte velha. Dominou tudo lá. Houve, então, nesses tempos, claro, as guerras, né? Houve a guerra de 67 e Israel venceu, ficou com toda a capital de Jerusalém, dominando tudo. Então, de 1917 a 67, de fato, passou um jubileu. Esse jubileu, aí sim, Israel ficou de posse de Jerusalém total. Em 48, a ONU decidiu, através do voto de Oswaldo Aranha, mas em 67 que Jerusalém veio ser, de fato, do povo de Israel. Então, de fato, ficou um jubileu, terra de ninguém. Passado esse jubileu, a profecia continua. Os judeus vão dominar a terra de Jerusalém e Israel por um jubileu. Se nós vemos de 1967 até agora, Israel vem dominando, vem crescendo, vem multiplicando, uma forte nação está sendo estabelecida. Quando foi em 2017 agora, venceu um jubileu. Os 50 anos que os judeus vão dominar Jerusalém. E a profecia desse Judá ben Samuel diz, passado esse jubileu que os judeus vão dominar, virá o tempo, então, do Messias reinar. Virá o tempo dos messiânicos. É o que nós estamos vivendo, amados. Estamos vivendo na iminência da chegada do arrebatamento, da chegada do anticristo, da chegada depois do retorno glorioso do Senhor Jesus. As evidências estão bem à nossa frente, estamos constatando as evidências, mas essa profecia ela vem acrescentar, porque ela é uma profecia que fica sendo relevante. Os primeiros 300 anos se cumpriu. Foi de fato, passados 300 anos, os otomanos dominaram. Ele disse que depois 400 anos ficaria no domínio desses estrangeiros. De fato cumpriu, 400 anos. Ele disse que ficaria um jubileu, terra de ninguém. A ONU tomou conta, a Liga das Nações tomou conta, de fato cumpriu. E depois ele disse que passaria um jubileu onde Israel dominaria Jerusalém e Israel. De fato aconteceu, está acontecendo. Então, amado, essa é uma profecia que agrega as demais profecias atuais, as evidências históricas atuais, ela agrega, ela soma. E esse rabino Judá ben Samuel é alguém que nós temos que não desprezar, né? Ele era um rabino que lia as escrituras, estudava as escrituras, homem de oração, homem que estava em contato com Deus. E Deus, então, trouxe para ele essa revelação que veio se cumprindo. Então, 1917 já ficou para trás. Nós já estamos entrando nessa era messiânica, segundo essa profecia. Estamos vivendo tempos de era messiânica. E isso confirma com a atualidade que nós estamos assistindo. Estamos assistindo as profecias sucederem, acontecerem, né? Historicamente. Então você fica com Deus, um bom domingo, que Deus te abençoe, que essa profecia que não está na Bíblia, você possa agregar e meditar e pensar, né? Para que possa agregar junto às profecias bíblicas. Porque Deus continua falando a nós. E nós não podemos desprezar as profecias, mas devemos valorizar para preparar o nosso coração para esperar o arrebatamento, esperar o retorno glorioso do Senhor e a implantação do reino milenar nessa terra. Que Deus te abençoe e um bom domingo. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado
por mais essa profecia que nós pudemos estudar. O Senhor nos ordena não desprezar as profecias, mas estar atentos, estar confirmando com as Escrituras as evidências, se elas são verdadeiras. E nós temos constatado, Senhor, que essa profecia, segundo os estudiosos bíblicos, vem confirmando. Ela está se cumprindo, conforme o Senhor disse para o Judá ben Samuel. Esse teu filho, esse teu servo, esse rabino. Nós assim ficamos contentes, Senhor, em poder saber dessa profecia e em poder preparar mais ainda o nosso coração para aguardar o arrebatamento. Muito obrigado, meu Pai, por esse domingo, por esse dia maravilhoso. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós, sobre os nossos familiares, nossas crianças, nosso culto, sobre a nossa vida, para que possamos nesse domingo te prestar um grande louvor e uma profunda adoração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.